Olá pessoal, tudo bem? Para dar continuidade aos nossos conteúdos e finalizá-los, hoje o professor vem na nossa última videoaula, correto? Da nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso, para apresentar a vocês, o modelo de pré-projeto, correto? Hoje o professor não vai discutir, não vai mencionar, não vai explicar nada em relação a conceitos, a fundamentos que compõem a pesquisa. Isso já foi feito, no decorrer das nossas aulas, certo? Aonde vocês entregaram as atividades, do qual eu estimulei bastante vocês a pensarem, a refletir em temas, em assuntos que poderiam virar aí o conteúdo de todo um pré-projeto de pesquisa que é o trabalho de conclusão de curso de vocês, que vocês vão entregar, correto? Então, na aula de hoje, o professor vai explicar os modelos, ou melhor dizendo, o modelo de pré-projeto, onde o professor já disponibilizou lá dentro do ambiente virtual, do Google Classroom ou Google Sala de Aula, um modelo preenchido como base para vocês entender como é a formação de um pré-projeto e um modelo em branco, certo? Que esse modelo em branco vocês vão baixar e vão desenvolver o trabalho em cima dele, correto? Também eu vou falar em referente à data, de entrega, a formatação desse pré-projeto, tudo certinho. Hoje já vai estar explicado, como eu sempre falei para vocês no decorrer das nossas aulas, a gente não tinha uma data específica, mas na semana passada, como eu combinei com vocês, eu conversei com a coordenação, e já definimos uma data de entrega desse trabalho, que é o trabalho de conclusão de curso. Lembrando que é somente entregar o pré-projeto, vocês não vão precisar apresentar, entendeu? Então é só a confecção do trabalho de conclusão de curso, que é para ser desenvolvido em equipe, em grupos, correto? A gente estipulou aí para vocês aí de grupo de 3 a 4 alunos, tá? Então até de 3 a 4 alunos podem desenvolver o trabalho, correto? Mas pessoal, façam, Não é um fazer, são todos. Então discutam, reflitam, correto? Porque isso é para vocês aproveitarem, e entenderem que todo o conteúdo que a gente vai fazer nesse simples pré-projeto, que é um pedaço de uma pesquisa, como a gente viu aí no decorrer das nossas aulas, ele faz sentido para o curso e para vocês na profissão. Claro que dentro dessa aula também eu vou estar mostrando para vocês as instruções lá que eu deixei dentro do Google Sala de Aula para vocês lerem. E aí eu pedi também uma atividade, para encerrar, o nosso conteúdo fora a entrega do trabalho, correto? A entrega do pré-projeto, que será numa determinada data que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Eu pedi uma atividade também, para vocês entregarem em relação a essa aula de hoje, para a gente finalizar também, uma atividade avaliativa também, como a gente vem desenvolvendo aí ao longo das nossas aulas. Uma questãozinha, que vai contar uma pontuação e que isso vai compor a nota de vocês, correto? Não terá prova, tá? O professor até no começo, lá quando a gente teve a primeira aula nossa, que foi presencial, eu falei que eu ia aplicar uma avaliação, referente ao conteúdo, tudo mais. Como teve muita coisa que mudou, a gente não continuou as aulas presenciais devido a todo esse problema que a gente vem enfrentando já há algum tempo, o que aconteceu? Eu mudei a forma dos critérios de avaliação, certo? Então, a gente vai formar a nota de vocês em cima das atividades que vocês vêm entregando ao longo das aulas, todas as aulas que o professor vem pontuando e dando feedback para vocês, inclusive a de hoje também vai contar como isso, tá? E em cima da entrega do trabalho de conclusão de vocês. E aí a gente forma a média e encerra a nossa disciplina realmente. Mas essas notas, na realidade essa média, só vai ser desenvolvida depois da entrega, e da correção. Aí a gente já posta, a escola avisa vocês, falam que ou estão aprovados ou não, Eu tenho certeza que todos vão ser aprovados e vão fazer aí o trabalho de
conclusão de curso, que é o pré-projeto, é a construção, certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos comigo, preste bem atenção nesse vídeo, o professor vai passar aqui no monitor, correto? Vai explicar passo a passo em relação ao preenchimento do pré-projeto. Não vou conceituar, porque os conceitos já estão nas outras aulas, mas eu vou, em cada campo, mostrar para vocês, né, com um conteúdo meu, claro que não tem nada a ver com enfermagem, mas é um exemplo para vocês entenderem como que constrói esse pré-projeto, como que se confecciona esse pré-projeto, para vocês poderem fazer com o tema de vocês, correto? Então preste muita atenção, né? Marquem aí, assistam o vídeo inteiro, se precisar, volte, assistam de novo, né? E vamos tentar fazer, pessoal. Vai ter tempo suficiente para vocês produzirem, né? Se unirem aí em grupo, eu tenho certeza que vão desenvolver, porque todos vocês têm potencial. E a cada aula eu fui falando para vocês, estimulando vocês, né, a entrar dentro desse espiral do conhecimento e montando um quebra-cabeça aí chamado de sabedoria, chamado de conteúdos que vão valer a pena aí para o futuro de vocês dentro da área de enfermagem e para o crescimento também da área de enfermagem, né? É para isso que a gente desenvolve pesquisa, e isso a gente abordou em todo o conteúdo que foi desenvolvido dentro das nossas aulas, correto? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui, vai passar aqui no monitor nosso, tá? O que eu já coloquei dentro lá do ambiente virtual, que são os modelos de pré-projeto, melhor dizendo, o modelo preenchido e o modelo em branco, tá? Então, conforme o professor vai sair aqui dessa tela aqui, ó, tá aparecendo lá, tá? Então eu vou entrar aqui, ó, tem um arquivo em PDF, ó, que é um modelo, certo? Preenchido. Esse aqui tá em PDF lá. Isso daí é para vocês tirar a base, ó. Então como que vai funcionar? Preste atenção aqui, ó, tá? O professor vai bem com calma, bem tranquilo, e vocês vão entendendo o processo, tá bom? Ó, primeiramente, tem que ter aqui o logo, tá? Da instituição, né? Então, Instituto à Prova de Educação Avançada, correto? Pode ser que talvez na hora de baixar não apareça, porque pode dar algum problema de configuração. Só que aí vocês pesquisam na internet tudo e coloquem o logo, pessoal, tá? O professor já deixou lá, mas pode ser que na hora que vocês baixem não apareça o logo, e aí vocês vão ter que colocar. Mas isso é tranquilo, isso vocês podem desenvolver lá bem tranquilo. Se caso baixar e já tiver, melhor ainda, tá? Né? Claro que vocês vão baixar o em branco, porque é o em branco que vocês vão confeccionar. Esse daqui vocês podem baixar em PDF só para vocês terem uma base de como que é a formação, né, do trabalho, tá? Da construção do pré-projeto. Então aqui, ó, o logo da instituição, aqui Escola Técnica de Ensino Profissional, aprove, Instituto de Educação Avançada, Ourinhos, pré-projeto de pesquisa e habilitação técnica, e aqui vai estar escrito em enfermagem, tá? Aqui eu não coloquei técnica em enfermagem porque é um exemplo, mas aí vocês colocam habilitação técnica em enfermagem. Aqui vai estar lá o nome para vocês colocar o nome dos componentes, então vocês vão colocar lá, que nem aqui eu coloquei o meu nome, né, Adriano Pontaro, mas vocês vão colocar aqui o nome de cada componente, um embaixo do outro. Então, se for 3 alunos, os 3 alunos. Se for 4 alunos, 4 alunos. Se for 2 alunos, 2 alunos. Correto? O que eu peço é para ser em equipe de 3, de 4 alunos, ou, se caso não tiver jeito, de 2 alunos. Certo? Né? Vamos tentar fazer em equipe. Esse trabalho é para ser feito em equipe. É assim que foi definido com a coordenação da escola. Ah, mais do que 4 alunos? Não, é muita gente. Então, até 4 alunos a gente pode, né, estipular aí o desenvolvimento do trabalho de TCC, certo? Então, colocado o nome dos alunos, a gente vem aqui. O primeiro item que vocês vão preencher é o sujeito, correto? Sujeito. O segundo, o objeto. Então, o que é o sujeito? O sujeito é como eu expliquei para vocês. O sujeito é o assunto que você vai estudar. Ah, o que é o assunto? É que nem aqui, ó, eu coloquei, ó, se vocês prestarem atenção,
educação capitalista. Eu vou estudar educação capitalista, mas o que é isso? É um assunto. Só que é um tema? Não, porque o tema já vai ser formado em cima do sujeito e do objeto. Então, primeiro, sujeito, preenchi lá, correto? Que nem aqui, educação capitalista. Vocês podem colocar, sei lá, enfermagem na segurança do trabalho. Tá, mas o que vocês vão estudar dentro da segurança do trabalho? A enfermagem voltada para qual processo? Entendeu? Aí vocês vão definir, mas aqui eu dei o exemplo, educação capitalista. Esse é o sujeito, certo? E aí a gente vai formar o tema, né? Primeiro, o objeto, um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. É o tema ainda? Não. Então, eu tenho um assunto e a composição desse assunto, que é o objeto, correto? Um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Tá. E agora, no item 3, eu vou formar o tema. Aí sim, por quê? Eu vou juntar o sujeito e o objeto, o primeiro e o segundo item, correto? Né? O primeiro e o segundo item. A gente forma aqui o sujeito e o objeto delimitados, ou seja, a gente forma o tema. Até entre parênteses já está aqui, como tema. Então, como que ficou? Educação capitalista, um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Então, eu em cima de um assunto, eu complementei, né, o sujeito complementado pelo objeto, e a gente formou uma temática para ser pesquisado, ou para montagem do pré-projeto. É assim que vocês vão fazer, dentro do conteúdo que vocês escolheram, dentro do assunto que vocês escolheram, que aí é da área do curso de vocês, que é a enfermagem. Correto? Então o professor está dando como base aqui, né, em cima de um assunto educacional, certo? De um trabalho que eu já fiz há alguns anos, algum tempo atrás, tá? Aí, feito isso, defini o tema, legal. Eu parto para a introdução, correto? A introdução é o quê? Eu vou contextualizar o meu tema, correto? Então aqui, vou ler até um pedaço para vocês, só para vocês entenderem. Então, eu estou falando lá o tema nosso, volta aqui. A educação capitalista é um sistema que influencia a progressão da gestão do conhecimento empreendedor humano. Correto? Então a gente vai falar de um assunto chamado educação capitalista. O que é isso? A gente vai descobrir, tá? Que é um sistema que influencia o quê? O conhecimento na área empreendedora do ser humano. Certo? A gestão desse processo. Aí eu venho, então, peraí, eu vou ter que explicar resumidamente dentro da introdução, que é o próximo item. Então aí eu venho aqui, vou ler um pedaço só para a gente entender. Olha lá. O cenário mundial tem passado por intensas e impressionantes, ou melhor, importantes transformações ao longo dos anos, que são impulsionadas por um universo capitalista chamado de globalização. Com isso, nota-se um ambiente de mudanças permanentes, que se aceleram a cada dia, em que a capacidade competitiva se estabelece como a capacidade de sobrevivência do ser humano, ao ser humano, correto? Dessa forma, é essencial que o ser humano abstraia ao máximo de informações que fundamentam aspectos educativos oriundos de ciências humanas sociais, as quais, melhor dizendo, estimulem o desenvolvimento do saber, possibilitando o aumento de sua inteligência para que saiba entender o verdadeiro sentido do conhecimento humano. E assim a gente vai continuando. Ou seja, eu estou, na realidade, contextualizando o meu tema, que é a educação capitalista, um sistema, né, que vai influenciar lá, a progressão da gestão do conhecimento humano. Então eu começo a escrever uma introdução sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa temática que eu escolhi para estudar. Correto? Então a gente vem contando uma pequena história em relação da onde que partiu, ou seja, é uma introdução, é uma contextualização sobre aquilo que está delimitado como tema, o sujeito e o objeto, aquilo que você resolveu estudar. E dentro da área do curso de vocês tem imensas áreas, por isso que eu sempre pedia para vocês sempre estar refletindo no que foi estudado ao longo dos anos, ou seja, ao longo do semestre, no curso de vocês, para vocês poderem, uma disciplina que eu achei interessante, um assunto que o professor falou na disciplina tal, olha, dá para desenvolver um pré-projeto sobre isso, um trabalho de conclusão sobre isso. Vão fazer. É isso que o professor pede ou pediu para vocês, correto?
tá? Então dá para trabalhar em cima dessa proposta. Então a gente começou lá, sujeito, né, um assunto, a complementação com o objeto, o processo de delimitação, que é o juntar, né, sujeito e objeto, que forma o tema, e aí a gente vem contextualizando esse tema dentro da introdução. Feito a parte da introdução, a gente inicia o problema da pesquisa, que é logo abaixo, ou seja, aquele assunto que você escolheu, ele tem que ter uma situação problemática, um questionamento, correto? E aí isso daí normalmente tem. E esse questionamento ele tem que terminar com uma interrogação, ou seja, com uma pergunta. Então aqui, ó, partindo dessa explanação, esse trabalho levanta a seguinte problemática, né? Como a educação, a área do conhecimento que tem como função ensinar princípios e deveres ao indivíduo, ou seja, valores ao ser humano, deixa um sistema conhecido como capitalismo influenciar a criatividade empreendedora humana, de forma a regredir a formação do conhecimento do ser humano e suas opiniões como cidadão. Então aqui eu estou questionando, ou seja, eu achei uma situação problemática pautada na temática que eu estou estudando, correto? Para tentar criar uma hipótese, criar uma alternativa que solucione esse processo. Entendeu? Então parte a pesquisa, claro, eu desenvolvi um artigo sobre isso. Vocês não vão desenvolver porque a entrega do TCC é o pré-projeto, tá? Devido a todo esse processo que a gente está sofrendo, né, no nosso país. Mas o que é interessante que vocês vão poder ter a oportunidade de formar uma situação problema dentro daquela temática. E além disso, partindo dessa situação problemática, desse questionamento, vocês podem formar e vão formar uma hipótese, ou seja, ou hipóteses, que é uma possibilidade de criação de alternativas. Então, feito a introdução, né, definiu lá o tema, fez todos os processos, contextualizou dentro da introdução, fez o questionamento, achou a situação problema, a gente vem para o processo de hipótese. O que é a hipótese? Eu expliquei lá no conceito. Se tiver dúvida em relação ao conceito, pessoal, volta nas aulas lá, no material, nos vídeos e analisam. Tá? O professor explicou tudo isso conceitualmente. Aqui o professor está explicando o modelo do pré-projeto para fundamentar a construção do projeto de vocês, certo? Tá? Então, o que é a hipótese? Ó, aqui é interessante, ó lá. Com base neste questionamento, a presente pesquisa busca subsídios dentro do contexto da educação formal, mais especificadamente na escola, isto é, no ensino fundamental, médio e técnico, profissional. Observar se o encontro entre as ciências da educação pedagógica, administrativa, financeira, econômica e outras mais encontra-se favorecendo a formação de futuros cidadãos, conscientes em entender para aprender a empreender o conhecimento, com dedicação, amor e respeito ao bem social, pensando em primeiro em ser para depois ter. Então, peraí, a hipótese nada mais é buscar, né, fazer uma pesquisa com a variedade do ensino na parte pedagógica. Então aí, como eu trouxe aqui para vocês, ó, vamos falar, eu estudei, na realidade, quando eu fiz esse artigo, eu fui lá, ouvi pessoas do ensino médio, né, técnico, profissional, do ensino fundamental, para realmente ver, né, se realmente existe esse problema que foi discutido na situação problema, correto? Que foi mencionado na situação problema, para eu criar uma hipótese, correto? E tentar agregar mais informação para melhorar esse conceito em relação à parte da educação, solucionando esse problema, correto? Então a hipótese é para isso. Aí ela continua lá, ó. Em outras palavras, é fazer com que o indivíduo empreenda o seu conhecimento não só em benefício de sua vida pessoal, mas também com a responsabilidade de satisfazer as necessidades sociais em geral, tendo amor e conhecimento aprendido e exercido, para melhorar as opiniões intelectuais do ser humano e não apenas priorizar a conquista do bem capital em sua vida. Entendeu? Então a proposta de hipótese, né? Ali ela questiona, poxa, por que a educação, que é um método, no caso da situação problema, é um método que tem que mostrar para o ser humano que ele tem que ser mais consciente, né? Que ele tem que ser mais cooperativo. E aí eu venho com a hipótese, partindo dessa problemática, para analisar, né? Fazer com que
através do processo educacional, ensino médio, fundamental, profissional, forme na cabeça do ser humano e construa, faça com que ele seja realmente cooperativo, que empreenda o seu conhecimento de qualidade, que se forme um melhor ser humano e consequentemente, um bom profissional, que é o que falta na nossa sociedade hoje em dia. Muitas pessoas estudam, como eu já disse, e aí estudam sem conceito, sem foco, e aí se formam em analfabetos funcionais. Até a palavra é um tema forte, mas esse é o conceito, ou seja, são manipuláveis para o processo, e não é isso. E essa pesquisa, esse pré-projeto que o professor está dando como base para vocês, o professor construiu para criar uma hipótese que o ser humano saia dessa problemática. E é isso que eu quero que vocês façam dentro do conteúdo, do tema que você escolheu para desenvolver o trabalho na área de enfermagem. Analisem um problema, mas tentam criar uma possibilidade de alternativa, que é uma hipótese, para tentar solucionar o problema, agregar mais conhecimento para formar mais e tirar, resolver problemas. Porque problemas em todas as áreas do conhecimento, pessoal, a gente tem, correto? Só que a gente tem que, através desse problema, junto com uma temática bem estruturada, como o professor está passando para vocês, tentar criar uma alternativa que agrega conhecimento para a gente poder resolver esse problema. Correto? Que é isso que eu acho que está faltando hoje no mundo e principalmente no nosso país. Feito a hipótese, a gente vem para os objetivos. Correto? O que são os objetivos? Aqui fala, neste tópico, será apresentada a exposição das metas do trabalho, ou seja, aonde se quer chegar ou quais resultados se pretende obter com a pesquisa. Então, eu tenho a temática, eu tenho a minha introdução, a situação, problema bem definida e eu já criei aí uma hipótese. Eu venho com a proposta do objetivo, aonde que esse trabalho quer chegar. Vem o objetivo geral, que ele abrange num contexto maior, e o objetivo específico. Então, vocês vão definir o objetivo geral de vocês e o objetivo específico, correto? Encaixando no que já está construído, que é a hipótese, o problema, a introdução e o tema em si. Tá? Então, dentro do objetivo geral, o que a gente, nesse caso aqui, o que o professor abordou? Como objetivo geral, esse pré-projeto de pesquisa visa estudar as relações existentes entre as ciências supracitadas, que nem educação, pedagógica, administrativa, financeira, econômica e outras mais, que estimula o aprender do conhecimento dentro do ambiente escolar, acadêmico de formação. Então, vocês percebem que nesse ponto aqui, eu abri bastante essa área de estudo. Então, a gente vai analisar as ciências supracitadas dentro de um ambiente acadêmico, ensino médio, fundamental e profissional, para ter uma base. Então, é um objetivo geral, correto? Tá? Aí, feito o objetivo geral, a gente traz para o objetivo específico, que concomitantemente à construção do objetivo geral, a gente já faz o objetivo específico, que é, concomitantemente, essa palavra é um pouco complexa de dizer, a pesquisa aprofunda-se seus estudos de forma específica, direcionada aos conceitos que de algum modo são elementos que interconectam as respectivas áreas do saber científico e contribuem de modo sinergético, ou seja, uma energia entre as pessoas para a diversidade empreendedora da vida, visando observar o seguinte quesito. Olha só, compreender a visão pessoal, profissional dos indivíduos aqui analisados, que se tornarão empreendedores do saber e, consequentemente, criadores e consumidores de produtos e serviços de um modo mais consciente e humano. Ou seja, qual que é o objetivo específico que eu quero estudar, na realidade? Eu quero ver a visão das pessoas e do profissional. Por isso que a gente, no caso desse trabalho, eu fui fazer uma pesquisa de campo. Claro, eu pautei em obras, mas eu também fui numa pesquisa de campo para analisar esse processo educacional. Correto? Então eu vim, fechando, o objetivo geral ele trata em buscar informações na parte
das ciências, né, administrativa, pedagógica, econômica, no modo geral, observando, né, o desenvolvimento da escola em si, dentro desse processo de educação, e de forma específica, né, a gente vai para, né, a visão do profissional, a visão da pessoa em si. Ele é mais fechado, mas eu preciso do objetivo geral para fazer o objetivo específico. O objetivo específico nada mais é do que são metas que vão atingir, né, dentro do pré-projeto e do trabalho de conclusão de curso, né, uma forma que vai atingir o objetivo geral. E aí eu vou conseguir, juntamente com a hipótese, tentar agregar uma informação melhor para criar uma alternativa que solucione aquele questionamento, aquele problema, embasado na introdução e no tema da pesquisa. Então, feito o objetivo específico, a gente tem a justificativa, né? O porquê, né? A gente chama. Né? Então, aqui fala, essa pesquisa justifica pelo fato do aumento indiscriminado da busca do conhecimento por pessoas que estudam sem entender para aprender, ou seja, sem foco, pensando que aprenderam o verdadeiro sentido do saber. No entanto, este quesito está longe de ser ensinado pelas escolas e muito menos exercido pelas famílias da sociedade. Então, a justificativa, ela vem com um fato que está acontecendo, né, para a gente realmente justificar o que a gente quer estudar e já está desenvolvendo dentro do pré-projeto. Então, quando ela fala que é um aumento discriminado na busca por pessoas que estudam sem entender, né? Então, o que a gente está tentando direcionar? Que as pessoas vão à escola, que as pessoas têm aí o acesso ao conhecimento, mas ela não tem o entendimento. Então, eu estou justificando em cima da minha hipótese, dos meus objetivos, dos meus problemas, o tema que eu quero estudar. Então, esse é o tipo de justificativo. Também está conceituado dentro das nossas aulas no material de vocês. Caso não entendam, eu reforço aqui. Olha lá. Tá, fiz a justificativa, tá? No caso desse trabalho de pré-projeto, a gente vai colocar uma fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? Como eu expliquei para vocês nas últimas aulas, é citar alguns autores. Como no caso de vocês, a gente não vai fazer uma pesquisa, não vai a campo, nada, a gente só está fazendo pré-projeto, o que eu peço? Que vocês citem pelo menos 2 autores, né, que falam relacionado ao tema de vocês. E aqui que o professor fez, olha lá. Como mencionado anteriormente, a educação é pautada em seus pilares que fundamentam todo o desenvolvimento do ensino e aprendizado do ser humano. Assim, se esses pilares fossem ensinados de forma correta, edificaria o saber do indivíduo, estimulando sua atitude em querer entender para aprender, a empreender. O conhecimento do ser e não simplesmente a importância do ter, né? No entanto, não é isso que se vê atualmente nos ambientes escolares e muito menos familiares. Esses pilares, né? Aqui fala, se fossem ensinados de forma correta, né? Edificariam todo o saber do indivíduo, estimulando a atitude do querer aprender para empreender, o conhecimento do ser, não simplesmente a importância do ter, né? Aí aqui já vem uma citação, dá uma olhada aqui, ó. Olha que interessante, ó. Empreendedor é aquele capaz de gerar novos conhecimentos por meio de saberes sintetizados nos pilares da educação: aprender a saber, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, ó, isso daqui, pessoal, do qual eu grifei aqui, ó, nesse momento, é uma citação direta do qual eu expliquei para vocês na última aula nossa, citação direta, até 3 linhas, correto? O que é a citação direta? É quando a pessoa está redigindo o trabalho e ela olha um fragmento de um autor que já escreveu e ela copia aquele trecho, mas ela faz lá, ó, entre aspas, no final lá, ela pega o sobrenome do autor, ó, né, e coloca vírgula, o ano, a página, vírgula, então a página e o número, né, na realidade, o P de página e o número dela. Entendeu? Então aqui eu estou explicando, ó, não fui eu que citei, não fui eu que escrevi, foi um autor, só que eu estou colocando no meu trabalho
para complementar a informação que eu estou desenvolvendo. Entendeu? Então, é isso daí fundamento. Então, o que eu peço para vocês? Pelo menos 2 citações. E aí, citações, uma direta, assim, igual o professor fez aqui, e outra, aqui, ó, indireta. Não, ó, lá, em concordância com esse raciocínio, Tonetti, 2006, costuma-se dizer que a educação deve formar um homem integral. Vale dizer, indivíduos capazes de pensar com lógica, de ter autonomia moral, indivíduos que tornem cidadãos capazes de contribuir para as transformações sociais, culturais, científicas e tecnológicas, que garantem a paz, o progresso, uma vida saudável e a preservação do nosso planeta. Então, isso aqui é uma situação indireta, pessoal. O que é a situação indireta, pessoal? A situação indireta é quando eu pego um fragmento de um autor e de vez eu copiar exatamente como ele quer, não. Eu pego a ideia dele, coloco as palavras, o contexto do que ele está passando, mas com as minhas palavras. Pode ver, ó, que aqui, ó, Tonetti, ó, é o sobrenome do autor ou da autora, não vou saber se é feminino ou masculino nesse momento, mas ó, tá lá entre parênteses o ano de publicação. Ah, professor, mas por que não colocou o número da página? Ah, por quê? Porque no caso de citação indireta, como está no material de vocês, não precisa do número. Por quê? Porque a ideia do autor transcrita com as minhas palavras. Quando é citação direta, que é a escrita exata do autor, aí necessita. Então eu peço para vocês, façam uma citação indireta, correto? Assim, e uma citação direta, com até 3 linhas. Pelo menos 2 autores. Só isso, pessoal. Tá? Ó, lembrando que tem todo um texto por detrás para encaixar a citação. Tá? Então, cria um texto para você encaixar as 2 citações. Feito isso, beleza. Bola para frente. Aí a gente vem para a parte da metodologia. O que é a metodologia? Na metodologia, pessoal, você vai dizer como o trabalho é construído. Aí aqui, ó. Ó, como eu mencionei em relação ao pré-projeto de vocês. O trabalho de vocês, a metodologia não vai sair fora disso, vai ser quase a mesma coisa aqui, pessoal. Então, vocês podem tirar como base, tá? E desenvolver em cima disso mesmo, tá? Então, a metodologia, ela fala aqui, ó. Como forma de desenvolvimento de estudo, o presente pré-projeto buscou desenvolver sua temática por meio do sujeito, objeto e sua delimitação. Foi isso que o professor veio trabalhando, tá? Aqui, ó, no qual foi contextualizado pela introdução. Então, foi feito o sujeito, o objeto delimitado e contextualização com a introdução. Estou mencionando aqui também, tá? Sequencialmente, apresentou-se a situação-problema que norteou a criação da hipótese e todo o desenvolvimento dos objetivos, geral e específico, dos quais se complementaram com a elaboração da justificativa. Ou seja, eu citei toda a estrutura do trabalho dentro desse processo metodológico. Ou seja, é a metodologia, é a construção, é como que você está desenvolvendo ou como você desenvolveu o seu próprio projeto. É isso que vocês têm que fazer, certo? Aí, ó, ele termina falando, ó, posteriormente a isso, foi construída a fundamentação teórica, qual eu já expliquei para vocês, né? Fundamentação teórica, conceitos baseados em pensamentos de autores que atuam no saber empreendedor da educação pedagógica e administrativa. Por fim, desenvolveu-se o item metodológico, que é esse aqui que a gente está desenvolvendo. Então, já citei dentro dele como foi feito todo o trabalho, toda a construção do pré-projeto, inclusive ele. Entendeu? Por quê? Porque a metodologia ela traz em cima disso. Ó. Então, ela fala lá, na última parte, preste bem atenção. Por fim, desenvolveu-se o item metodológico de modo a apontar toda a construção do pré-projeto de pesquisa, explicando que sua elaboração é de forma documental indireta, porque a gente não está indo em campo, correto? A gente está fazendo pautado em livros, artigos, né? E vocês vão fazer isso. Ou seja, pautadas em bibliografias, olha lá, livros publicados, ou obras publicadas, tá?
Após a elaboração dos quesitos citados, a presente pesquisa tomou a liberdade de mencionar em suas referências as obras literárias que foram utilizadas na elaboração do trabalho. Ou seja, aqui ó, eu coloquei como foi construído. Ó. E o que são essas referências bibliográficas? Se eu citei os dois autores aqui, ó, tanto de forma direta como indireta, eu tenho que referenciar eles embaixo aqui na referência bibliográfica, que é o que vocês vão fazer também. Tá? Então aí pega lá, ó, desse jeitinho, segue esse exemplo aqui, ó, e também tem os exemplos que eu deixei para vocês lá no material, nos slides, na última aula. Então perceba só, dois autores de livro ou de revista ou de algum lugar, mas tem que citar certinho, tá? Feito isso, terminou para o projeto, pessoal. E aí é só imprimir uma cópia, tá lá na instrução, depois eu vou passar melhor para vocês, uma cópia e deixar na secretaria. Acabou. Entendeu? É difícil? Não vou falar para você que é fácil, é trabalhoso, mas vocês têm que tentar desenvolver. Eu tenho certeza que todos têm potencial e se unirem vão conseguir desenvolver, correto? Então esse modelo aqui do qual o professor falou, tá? Vai estar em PDF, já está em PDF lá dentro do Google Sala de Aula, tá? Dentro do ambiente virtual de vocês. Então esse aqui eu vou deixar lá e eu vou deixar esse arquivo aqui também, ó, em branco, tá? No formato Word, certo? Ah, professor, não saiu meio desconfigurado. Configure você, mas o importante é você entregar nesse padrão, olha lá. Olha lá, aqui já está, ó, técnica de enfermagem, o nome do aluno ou os nomes dos alunos que vão compor. Lembrando que é até 4, não faça acima de 4, pessoal, ou de 2, ou 3, ou 4, máximo, correto? Tá? Senão fica muita gente. Aí que tem lá, para você colocar o sujeito, o objeto, sujeito e objeto delimitado que é o tema, a introdução, o problema, a hipótese, os objetivos, né, que é entre geral e específico, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e referências bibliográficas. Tudo que o professor passou naquela base, com aquele pré-projeto que eu fiz, construído, vocês vão desenvolver na área de vocês. Peguem aquele exemplo como base, né? Claro que vocês não vão colocar o mesmo conteúdo, porque é outra pesquisa, não tem nada a ver, e mesmo que se fosse da mesma área, não poderia colocar, mas vocês podem tirar como base, analisando, puxa, o professor colocou isso, olha, eu posso ter uma ideia, refletir, vou fazer isso, entendeu? Preenchendo tudo isso, só entregar, correto? E, para finalizar a nossa aula, eu entro aqui, ó, aqui a gente está dentro do ambiente virtual, na aula que vocês estão assistindo nesse momento, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu passo uma informação para vocês. O que pede? Ó, ler e estudar o material, que é o que eu estou passando para vocês, o pré-projeto, né, preenchido, e desenvolver o em branco. Também estudar o material que a gente já estudou. Se tiver dúvida, baixe o material aí ou assista o vídeo de novo, não tem problema nenhum, correto? Na sequência, assistir o vídeo, que é o que eu estou fazendo agora aqui, vocês vão assistir depois, certo? Aí, o que mais que ele fala? Assistir o vídeo, participar e interagir da aula, o que vocês estão entregando, né? O trabalho, inclusive tem a atividade de hoje também, tá? Aí ele pega lá, com base nos conceitos aplicados, ó, nas videoaulas, em todo o desenvolvimento do curso, responda na íntegra um questionamento com coerência e de forma descritiva, com no máximo 10 linhas a resposta. Então, o que acontece? Aqui, vocês vão falar um pouco em relação a um questionamento que eu vou passar para vocês, que está aqui, ó lá. Conforme o que foi estudado de acordo com o seu entendimento, que representa ou pode representar o TCC para vocês e para a área do curso de enfermagem. Entendeu? Então, eu quero que vocês desenvolvam tudo uma reflexão sobre o que o TCC representa para você, o que ele está representando para você, né? Na sua área pessoal e profissional, que é a área de enfermagem. E o que vai representar para a área de enfermagem no contexto geral. É isso que eu quero, para vocês entregarem para mim até semana que vem, a atividade daqui. O pré-projeto, isso daí o professor já vai passar a data para vocês. O pré-projeto não é entregue, lembrando, o pré-projeto não é entregue pelo ambiente virtual. Ele tem que ser impresso
encadernado e levar até a secretaria da escola, tá? Vocês não vão entregar nada do trabalho pré-projeto pronto pelo ambiente virtual, vocês vão entregar ele fisicamente, tá? Escolhe um aluno lá, vai lá, faz, entrega, certo? O que vocês vão entregar ainda, que começa a aula hoje, vai ter na próxima semana que vem, que hoje é a última aula nossa, é uma atividade, esse questionamento que eu acabei de falar para vocês, conforme que foi estudado de acordo com o seu entendimento, o que representa ou pode representar o TCC para vocês e para a área do curso de enfermagem. Então é isso que vocês vão entregar dentro dessa atividade. Claro que aqui em anexo está o modelo de pré-projeto em branco e o modelo preenchido e o vídeo. Mas esse modelo vocês não vão entregar agora, vocês vão entregar mais para frente. O que vão entregar é só a questãozinha, do mesmo jeito que vocês fizeram com as outras, certo? Aí vem a observação 1, olha lá, entregar até dia 5/5 de 2021, na próxima quarta-feira, correto? Então, já se antecipe aí, pessoal, vai fazendo. Isso, a atividade, vocês vão entregar quarta-feira, tá? Aí, ó, outra observação aqui, ó, referente à formação do pré-projeto e sua data de entrega. Então, primeiro, formatar conforme o modelo preenchido do pré-projeto, disponibilizado pelo professor no ambiente virtual, entendeu? Então, vocês vão tirar como base e formatar naquele padrão. Fonte, Arial 12, correto? Espaçamento entre linhas, 1,5, justificados. Margens, superior, 3 cm, inferior, 2 cm, esquerda, 3 cm e direita, 2 cm. Certo? Feito isso, acabou o pré-projeto, tá? Aí só, o que vocês têm que fazer agora, né? É só lá, aqui, ó, será necessário, ó, imprimir uma cópia em papel A4 encadernado. Então é isso que a gente quer. Imprime uma cópia, deixa na secretaria, encadernadinho, bonitinho, tudo certinho com o trabalho de vocês, né? O nome de todos os componentes, certo? Encadernar em A4. A data de entrega do trabalho ou do pré-projeto será dia 7/6 de 2021, na primeira segunda-feira de junho. Então a gente tem aí, então no final, hoje é dia 28, a gente tem praticamente 1 mês e 7 dias para desenvolver o pré-projeto. Professor, é pouco tempo? Não é, dá tempo suficiente, só que vai exigir de vocês um sacrifício para esse desenvolvimento. É apenas um pré-projeto, pessoal, vocês não vão apresentar e não vão desenvolver um artigo, é só pré-projeto, então vamos se unir porque dá tempo, certo? Eu sei que vocês têm as obrigações com as outras matérias, trabalham, mas esse é o momento para vocês acabarem de vez o curso, né? E poderem seguir na área pessoal, na área profissional, como o melhor ser humano, né? Desenvolvendo o trabalho de vocês que vocês estudaram em hospitais, pós-saúde e para quem precisar, porque nesse momento, pessoal, em todas as áreas precisam de profissionais, mas na área da saúde a gente precisa de profissionais, né, que estão preparados. Claro que isso é um processo, mas o trabalho de conclusão de um curso, né, ele traz isso para a área de vocês. Ele traz essa responsabilidade de você se formar, como eu disse na primeira aula, se formar primeiro em ser humano e, consequentemente, no profissional. Entendeu? Então, dia 7/6, na primeira segunda-feira do mês de junho, vocês vão ter que entregar esse pré-projeto, né? Semelhante aqui que o professor explicou no modelo preenchido, onde vocês têm um modelo em branco para confeccionar. Pessoal, faça. Eu tenho certeza que vocês conseguem. Certo? Feito, entregando lá no dia 7/6, na escola aos cuidados da diretora Camila ou do professor Adriano. Coloquem lá. As meninas vão atender, já vão estar sabendo, e vocês arquivam lá. Aí vai passar um tempo, a gente já disponibiliza a nota para vocês em relação ao pré-projeto e a média da disciplina também. Tá? Então é reta final, é basicamente finalizando o curso, dia 7/6. Professor, tive dúvida, entra na instrução aqui, ó, ela vai estar aqui. Leem, releem, reflita nas informações. A atividade, que é essa questãozinha aqui em cima, tá?
tá? Que eu acabei de falar para vocês. Essa atividade é para vocês entregar entre hoje, que é o dia 28/4, na realidade, que eu estou gravando essa aula, tá? Até a semana que vem, na quarta-feira que vem, correto? Então, aí vocês entregam. Vocês têm uma semana para entregar esse trabalho. Esse trabalho não, essa questão que é referente a hoje, certo? Correto? Então tá aqui, ó, as informações, ó, como que tem que ser formatado, pessoal, aqui, ó, fonte Arial 12, espaçamento entre linhas, né? Olha lá, ó, texto, aqui, ó, entre linhas, texto em papel A4, encadernado, e a data de entrega, certo? Dia 7/6. As margens está ali também, superior 3 centímetros, inferior, deixa eu ver aqui, inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros, direita 2 centímetros, o texto tem que ser justificado, entendeu, pessoal? Então faça certinho, as instruções estão aqui. E o que vocês precisarem do professor, o professor está à disposição para poder incentivar, estimular e tirar dúvidas. Ah, professor, em relação ao conteúdo, o assunto. Em relação ao assunto, pessoal, eu não vou tirar dúvidas. Por quê? Porque não é a minha área. A área minha é a metodológica que eu estou estimulando vocês a escreverem um pré-projeto na área de vocês. Correto? E aí, para vocês tirar dúvidas em relação a assuntos, eu estimulei vocês em cima das questões que vocês já responderam aí durante o curso, correto? Até muitos perguntaram, professor, será que isso aqui pode virar um tema? Eu falo, olha, legal, tal. Mas agora no desenvolvimento, aí eu oriento vocês a perguntarem para outros professores da área de vocês, certo? Tá? Bem basicamente, professor, o que você acha? Ficou bom aqui? Ó, o professor TCC está pedindo isso. E aí, né, o professor vai tirando, vai estimulando, né, fazendo todo o processo pedagógico em cima do trabalho de vocês, tá? E aí eu espero que aí no dia 7/6 vocês entreguem lá na primeira segunda-feira de junho, tá? Para a gente poder aí corrigir e aí depois de um período passar a nota para vocês e vocês estar formados e poderem exercer as funções profissionais e levar esse conhecimento para a vida. Correto, pessoal? Então eu agradeço a disponibilidade de vocês, tá? Assistam esse vídeo inteiro, estudem, se unam, correto? E façam. Vocês têm potencial. O Brasil precisa de pessoas que estudem e pesquisem. É o que está faltando. A gente não está fazendo uma pesquisa num todo, a gente está fazendo parte de uma pesquisa bem pequena, que é o pré-projeto. Mas isso vai ajudar vocês a entender, e tenho certeza que dentro das nossas aulas já entendeu, né, já fez com que vocês entendessem toda a formação desse conteúdo embasado para a formação de pesquisa. É isso que a gente precisa, correto? Muito obrigado pela aula, espero que eu tenha ajudado vocês ao longo do desenvolvimento da nossa disciplina, tá? E agora a gente, né, passa para esse momento da confecção, tá? Do trabalho de TCC, certo? Mais uma vez agradeço, Deus abençoe a todos, um abraço do professor Adriano e até a nossa entrega, correto? Somente entrega, sem apresentação, certo? Abraço, pessoal, fiquem com Deus!